Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Nós somos gratos a Deus porque nesses anos experimentamos da graça e da misericórdia do Senhor. Eu quero olhar para essa banda bendita e dizer que tudo que aconteceu ontem foi graça e misericórdia. Nós estávamos com a necessidade de alguém que pudesse nos ajudar hoje, porque um dos conjuntos que foram contactados só poderia vir na segunda e as festividades da segunda não pôde ser realizada na terça, porque seria a data em que nós estávamos celebrando também os 17 anos de ministério e também seria eu jubilado naquele dia. E para hoje não teria como a gente estar tendo a possibilidade de ter músico. Aí Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, deu um trabalho ao pastor Emanuel, e ontem ele só pôde estar já no final, mas Deus quis assim. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, o carinho que eu tenho, o apreço que eu tenho, o amor que eu tenho por vocês. Pode até acontecer o que aconteceu ontem, porque quando a gente amamos de alma, pode acontecer as coisas que aconteceram ontem, mas fiquem em paz, eu estou em paz. A nossa amizade é grande e eu quero uma data para nós, ainda nesse ano, em nome do Senhor Jesus, realizarmos o primeiro, dos evangelismo na rua que nós vamos fazer nessa praça. Vamos começar nessa praça. Eu vou pedir autorização às autoridades e junto com esta igreja nós vamos celebrar na praça um evangelismo e um missionário aqui. Vamos começar de onde nós começamos a construção desta igreja através desse ministério Gênesis. Nós vamos votar e eu quero estar com vocês mais uma vez nessa praça, porque daí em diante o céu é o limite para o ministério de adoração e louvor e missões nesta igreja. E eu quero nesta noite agradecer a esta igreja, já quero agradecer a partir de hoje o empenho de alguns ministérios aqui neste lugar. Deus tem sido muito bom para com esta igreja e eu louvo a Deus por cada irmão, eu louvo a Deus por cada família que tem nos abrilhantado com a sua presença nesta noite, e amanhã eu tenho certeza que vocês voltarão e o nome do Senhor Jesus será glorificado, que amanhã é o dia do aniversário mesmo, 20 anos nós completaremos amanhã, e eu gostaria de convidar você e convidar também aqueles que não puderam vir hoje, que amanhã nós possamos estar juntos para celebrar e bendizer o Senhor. Nesta noite nós temos o pastor Emanuel, pastor da Igreja Mãe conosco. Nós temos também o pastor Oliveira, esse jovem homem de Deus, que eu tive o privilégio de passar uma noite e um dia compartilhando experiência. Hoje nós não saímos só compartilhando experiência, e o orador da noite é aquele jovem ali, bonitão, que eu quero convidar, pastor Adaías, que é o pastor da igreja, futura igreja, porque já é uma notícia nova. Eu creio que no primeiro semestre nós já acertamos para sair da data junina. Eu tenho certeza que entre maio e julho nós estaremos emancipando a 8ª igreja da filhas dessa igreja, a igreja que ainda não tem o nome, mas é a congregação que está ali no Parque Viver, com sede própria, a mesma estrutura desta igreja, salas embaixo, o salão em cima,
e a fachada linda que estará sendo, não é, feita agora nesse primeiro semestre. E este homem tem uma história muito linda comigo. No começo da pandemia, nós estávamos juntos. Começo de janeiro de 2020, havia um planejamento para nós adquirirmos um terreno e construirmos uma casa para adorarmos ao Deus dos céus. E só houve ali um planejamento em meio a uma crise. Mas os irmãos lembram que fomos desafiados pelo Espírito Santo a não temer a pandemia e aproveitar a oportunidade para crescermos em todas as áreas da nossa vida. E, para a glória de Deus, no mês de março, compramos o terreno, 45 mil. E depois da compra do terreno, nós começamos a construção, e era uma construção que era somente para abrigar, não é, um culto e deixarmos de pagarmos o aluguel. Estendemos as tendas, derrubamos a casa, batemos uma laje de 110 metros quadrados, e aí, ao invés de parar, ele muito mais ousado do que eu, ele começou a construir a parte da nave do templo em cima, e já está para colocar a cobertura, e o nome do Senhor glorificado. Quase 100 mil reais foi o custo daquela obra em meio à pandemia. Se você me perguntar de onde veio, nem eu nem ele sabe, porque o milagre ninguém explica. O nome do Senhor tem sido glorificado. E esse homem parece muito comigo. Primeiro, que ele gosta de honrar. Segundo, que ele se coloca na brecha com Deus. E terceiro, é um homem que é muito parecido comigo em termos de ter uma visão de reino ampliada. E quando da escolha para nós escolhermos o orador, nós nos lembramos dele. Foi até a Flávia que lembrou de você, viu? Ou não sei se foi Flávia e a Sandra. E nós resolvemos que todos os ministros da casa tivessem participação, e todos eles tiveram participação aqui. Compensou com o pastor Emanuel, da Igreja Mãe, e todos os pastores da casa ministrou nesse mês. E nesta noite, eu sei que Deus tem uma palavra para esta igreja, através desse homem de Deus, pastor, professor, teólogo, estudante da palavra incensadamente. E eu tenho certeza que Deus falará por ele ao seu coração, aos nossos corações, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de uma apresentação dessa, eu fico até constrangido. Mas o pastor falando, eu me lembrei. Eu passei um período caminhando com o pastor Jefferson. Ele construiu algumas capelas, o americano. E em uma das nossas idas à Serrinha, para ver a igreja de Biritinga ali, no caminho ele virou para mim e disse assim: pastor Adaías, nós somos especiais. Havíamos feito a capela, como eles chamam, os americanos chamam, lá em Conceição 2, uma igreja que foi construída em 3 dias e meio, 7x14, sensação na cidade de Feira, primeira vez. E estávamos indo para Biritinga ajudá-lo, quando ele disse: nós somos especiais. Aí eu digo para o pastor Pereira: nós somos especiais, pastor. Não é somente eu, pastor Jefferson, e um seleto grupo que são especiais.
Todos são especiais. Mas nós somos especiais por uma característica que nos difere dos demais. E o curioso, querendo saber deles, por que nós somos especiais, além dessa especialidade que Deus nos deu? Ele disse, nós sabemos começar. E começar um trabalho, começar uma igreja, não é para todo mundo. Você é especial, Oliveira. Você sabe começar. Nós temos 20 anos aqui. A história dessa igreja é uma história que ela se mistura com uma coisa que eu chamo de sobrenatural. Há o sobrenatural aqui. Aqui é o lugar do sobrenatural. E por que é o lugar do sobrenatural? Porque Deus resgata um homem que estava desesperado a ponto de tirar a sua vida, coloca na sua obra, e você sabe qual é o mais importante nessa história toda? Ele lhe dá uma visão. Você sabe quantos irmãos nós caminhamos juntos durante esse tempo de crente que nós somos, e nós chegamos em alguns lugares e perguntamos para ele, o que é que você está vendo aqui? Vocês sabem o que é que eles dizem? Eu estou vendo aqui um lugar tranquilo, um povo acolhedor. Eu fiz só isso? Deus abençoe. Mas a visão que ele teve quando chegou nesse lugar, que contemplou o lixão que aqui estava, você viu o quê? Ele viu uma igreja. Ele viu uma igreja que iria impactar uma comunidade. Ele viu uma igreja que iria fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Ele viu uma igreja que nasceria e que transformaria vidas, e que ao transformar vidas, o reino de Deus seria povoado. Mas a coisa aconteceu assim? Não. Existem fases. E me permitam, nessa noite, refletir com vocês, durante um breve instante, sobre algumas fases que essa igreja passou em meio a esse sobrenatural que o pastor Pereira viveu. Nós temos apenas 3 anos caminhando juntos. 3 anos que eu estou agregado a esse ministério profícuo. Oh, glória a Deus. E Deus tem trabalhado conosco, principalmente nesses 2 últimos anos de pandemia, fazendo nascer uma igreja, fazendo restaurar uma igreja, fazendo trazer um povo, fazendo uma nova visão. Mas para esses 20 anos, que na realidade são 25, a gente estava conversando hoje pela manhã, eu quero ler com os irmãos 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Lá diz o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é que eu quero dizer para os irmãos? Tempo é relativo. Você pode estar pensando que passou 20 anos fazendo alguma coisa, e Deus está dizendo para você, você ainda não fez nada. Se um dia para Deus é 1000 anos, 20 anos é o quê? É só uma fração de 1000, né? Então nós estamos na fração de um dia. E me permitam fazer uma pequena diferença cronológica aqui. 20 anos, ele está incorporado naquilo que nós chamamos de cronos. Refere-se ao tempo que é a sua extensão, é o tempo medido, é esse calendário que nós temos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, é a hora, é 7, 8, 9 horas, isso é cronos. E esses 20 anos que nós estamos comemorando aqui, é cronos. Irmãos, mas nós vivemos o Kairos. E o que é o Kairos? O Kairos é aquele tempo oportuno, é aquele tempo designado, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus foi esse aqui para a igreja chegar no estágio que ela está. Se Deus não tivesse dado o tempo dele, isso aqui não aconteceria. A visão do pastor, ela foi se realizando dentro do tempo de Deus.
juntamente com esse Cronos. E me permita agora também fazer algumas diferenças. A visão foi um trabalho com crianças. E aqui eu quero fazer uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Eu quero que os irmãos entendam como nós entendemos. Crescimento é aumento de número de pessoas e o aumento da estrutura. Só quem trabalhou aqui é que sabe o quanto suou, o quanto ralou, o quanto se gastou de material para chegar nesse patamar que essa igreja está e mudar toda essa aparência deste lugar. No lugar que era o lixo, no lugar que era a escória, hoje é um lugar de transformação, hoje é um lugar de libertação, hoje é um lugar de salvação. E tudo isso por quê? Porque um homem teve uma visão e se colocou no templo de Deus. Mas aí eu quero fazer uma diferença entre desenvolvimento. Se cresceu como estrutura, se cresceu como pessoas, o número de pessoas foi agregado, houve um desenvolvimento. E como é que eu entendo o desenvolvimento? Desenvolvimento é a capacidade adquirida de realizar funções cada vez mais complexas. A igreja se desenvolveu, sim ou não? A igreja se desenvolveu. A igreja hoje, ela consegue agregar dentro do seu corpo escola, creche, seminário, trabalho social, assistência psicológica. É uma igreja que se tornou importante na comunidade que ela está. E me permita também agora trabalhar com mais uma dicotomia. A diferença entre igreja instituição e igreja organismo. E qual é essa diferença? A igreja instituição é isso que nós estamos vendo aqui, Igreja Batista Fonte da Vida, Escola Batista Fonte da Vida, Seminário Betel Brasileiro. Isso são instituições que foram agregados a esse ministério profícuo que Deus colocou na mão deste homem. E a igreja organismo? A igreja organismo, irmãos, ela é invisível. A igreja organismo é aquela igreja que é composta de pessoas regeneradas, batizadas, que aceitaram a Jesus e foram libertas pelo seu precioso sangue. Deus libertou pessoas aqui, sim ou não? Deus não salvou pessoas aqui, sim ou não? Deus não transformou pessoas aqui, sim ou não? Então a igreja organismo, ela se desenvolveu. E ao igreja organismo se desenvolver, eu me lembro da fala de Flávia aqui. Eu não sou mais a mesma pessoa de 8 anos atrás, de 10 anos atrás. Eu não sou mais a mesma pessoa que começou aqui. E aí eu tenho uma coisa para lhe dizer que você talvez não tenha percebido. Você não é mais a mesma pessoa de quando começou isso aqui. Você se desenvolveu. A igreja organismo dentro do templo de Deus, ela foi se desenvolvendo, ao mesmo tempo que a instituição chamada igreja, aquela pessoa jurídica também crescia e agregava instrumentos que pudessem ser úteis à comunidade. Mas nesses 20 anos, algumas fases precisaram acontecer. Teve um período que foi chamado de infância. E Jesus Cristo disse que nós temos que ser como as crianças ao chegar no reino. Mas essa igreja na sua infância, ela já era precoce. É igual a Jesus com 12 anos, que estava lá no meio dos sábios. Ela com 3 anos, já fazia o quê? Já se multiplicava, com apenas 3 anos. E nós somos especiais porque nós sabemos começar. Nós sabemos consolidar. E Deus nos dá a graça de saber multiplicar. Isso não é para todo mundo. Isso é só para pessoas especiais. A palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu diria que todos nós fomos chamados para a salvação. Mas homens como esse aqui são escolhidos para fazer nascer,
para fazer crescer, para consolidar a obra que Deus quer realizar em uma comunidade, em uma cidade e na vida de algumas pessoas. Mas essa igreja, ela viveu algumas dicotomias também. Quando nós estamos vivendo um período de infância e juventude, nós vivemos uma ansiedade de ser independente. E aí vive-se aquele conflito interior entre a dependência e a independência. Isso é um conflito emocional que acontece na vida de todo ser humano, e espiritualmente isso acontece dentro das nossas vidas. A dependência de querer ser dependente de Deus, e muitas das vezes sem conseguir, sem entender esse kairós de Deus. Quando será esse tempo? Quando isso estará pronto? Quando eu verei aquele casal rendido aos pés do Senhor? Quando eu verei aquelas vidas transformadas? Mas ao mesmo tempo a independência dos homens, porque confiar somente na soberania de Deus exige uma coisa chamada fé. A nossa história, no lugar que nós estamos, é apenas confiar na soberania de Deus. E nós temos algo em comum, porque nós dizemos a mesma coisa: Senhor, a obra é tua, então manda o que eu preciso, manda as pessoas que eu necessito. E esse processo de dependência e independência, se nós não soubermos trabalhar ele, nós entramos em um conflito interior tão grande que acabamos prejudicando esse pequeno grupo que está conosco. Mas isso não acontecia. Os conflitos deles ele resolvia no joelho. E aqui me permita eu citar alguns riscos que, quando a gente chega aos 20 anos, a teoria psicossocial de Erik Erikson diz que a partir dos 20 anos você se torna uma pessoa adulta. A igreja está atingindo o seu estágio que nós chamamos de estágio de fase adulta. E na fase adulta, nós como adultos, nós corremos alguns riscos. Eu quero citar apenas 4, são vários, mas eu quero citar apenas 4. Eu estou me policiando porque o tempo é precioso. Eu quero trabalhar com a patologia da atenção. Nós corremos o risco da aproxexia espiritual. Que palavrão é esse, pastor? No culto você presta atenção em tudo, menos na palavra. O grupo cresceu, a vaidade apareceu, o ego sobressaiu, e as coisas que acontecem dentro do lugar da celebração, que deveria ser culto ao Senhor, já deixa de ser interessante para você. E a palavra, quando é falada, falta absoluta atenção com as coisas de Deus. Primeiro risco. Segundo risco, hipoproxia espiritual. Que palavrão é esse? Perda de atenção no curso do culto. Depois do advento do celular, muitos de nós, quando vamos cultuar ao Senhor, ficamos dessa forma. Chegamos na igreja e ficamos dessa forma aqui. E o culto está se desenrolando e você não sabe absolutamente nada que está acontecendo ali. Você não retém a palavra. E uma igreja que cai nesses riscos, ela se torna uma igreja raquítica espiritualmente. O que não é o nosso caso, graças a Deus. Mas são riscos que nós corremos. Terceiro risco, distração espiritual. É você chegar aqui, a igreja está grande, né? Entre aspas, né? A igreja está grande, mas você fica concentrado com N coisas. É o culto paralelo no corredor, é o culto paralelo na sala,
é aquela conversinha entre os jovens, é aquela afinação no som na hora do culto, mas você não sabe o que está acontecendo no culto. E o culto é para Deus. Então, você sabe de muita coisa dentro da igreja, menos o que realmente devia saber. E o quarto risco, irmãos, para a amnésia espiritual. O que é isso? São pessoas que acreditam mais em sonhos e revelações do que na palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque lá eu corro esse risco, vocês aqui correm esse risco. E nós vivemos em um mundo onde proliferam os sonhos, nós vivemos em um mundo onde proliferam as revelações, mas a palavra de Deus, ela deixou de existir, ela perdeu a sua veracidade, ela deixou de ser inerrante? Não. E aqui eu quero citar apenas 2 versículos contidos na palavra de Deus diante desses riscos que nós corremos. Isaías capítulo 28, verso 23 diz assim: inclinai os ouvidos, ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. A minha excelentíssima esposa, se estiver me ouvindo agora, ela vai dar risada. Ela tem o costume de dizer que eu ouço ela, mas não escuto. Deus, como diz que é para você ouvir, é você ouvir e guardar. Jesus Cristo ensinando aos discípulos, ele diz assim: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 20, a minha tradução, são várias traduções, você deve ter uma tradução um pouco diferente, diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, e o que confia no Senhor é feliz. Mas o que é que se espera de uma pessoa que chega na fase adulta, mesmo correndo esses riscos? Eu tenho o costume de dizer que viver é um risco. E quem tem medo de correr risco não deveria nem viver. Mas geralmente de uma pessoa adulta, nós esperamos compromisso, nós esperamos responsabilidade, nós esperamos provisão, nós esperamos respeito, nós esperamos compreensão, nós esperamos que a pessoa nos dê a devida atenção na proporção adequada dos assuntos que estivermos discutindo. A igreja chegou na sua fase adulta. Mesmo cronometrando o Cronos, Deus foi ampliando as suas tendas. São 8 igrejas, né, pastor? Algumas netas já. Qual o número de pessoas que Deus usou para que pessoas fossem transformadas? Vocês têm noção da dimensão desse ministério? Eu acho que ainda ninguém caiu a ficha do que Deus fez nesses 20 anos. Eu vou citar aqui um exemplo. E depois eu vou mandar esse vídeo para ele lá. Deus me permitiu ganhar uma pessoa aqui no Polo Petroquímico no tempo que eu trabalhava. No tempo que eu me considerava mais crente do que eu sou hoje. Que eu tinha sede de ganhar almas. E Deus me permitiu ganhá-lo, discipulá-lo. E quando nós nos separamos, passamos 20 anos sem nos vermos. E nos reencontramos 20 anos depois. Eu como pastor, ele como pastor. O trabalho que esse homem desenvolve lá na cidade dele, lá na Paraíba, a gente não tem nem a dimensão do que é possível Deus fazer através da transformação da vida de uma pessoa. E quando eu cheguei lá para pregar, e ele disse: esse é o meu pai da fé, e ele saiu me apresentando, dizendo: é teu neto, é teu neto, é teu neto, é teu neto, e as lágrimas começaram a descer. Quando nós sabemos que se nós ficarmos no Kairos, Deus irá nos utilizar para mudarmos vidas, para libertá-las, para transformá-las, nós não queremos outra vida. E aqui eu faço minhas palavras do pastor Silva aqui ontem.
Eu não consigo conceber uma pessoa que tem um encontro com Jesus e não consegue transformar de vida. Quando Deus me encontra, eu era um camarada viciado, alcoólatra, e Ele simplesmente me transforma e me confia uma obra. Mas foi só a mim? Não, foi a Ele, foi a esse. É assim que Deus faz. E nós chegamos nesses 20 anos agradecidos a Deus por tudo isso. E aqui eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia e a recitar comigo, e está escrito lá no Salmo 90, verso 12. Abra bem a sua Bíblia comigo aqui, olha o que está escrito lá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você pode ter talento, você pode ter conhecimento, você pode ter habilidade, tudo isso se adquire em escolas, faculdades e treinamento. Mas sabedoria você tem que pedir a Deus. E se você não pedir sabedoria a Deus para transformar tudo isso em resultado, a sua vida será uma vida estéril. Maxwell, no seu livro Talento Não É Tudo, ele diz uma frase que eu não esqueci. Em meio a tantas que ele fala, mas uma me fala de uma forma bem especial. Ele diz, não adianta ter talento, não adianta ter inteligência, se você não sabe transformar em resultado. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que Deus nos trouxe nesses 20 anos, Ele nos deu habilidade, Ele nos fez desenvolver, Ele nos deu crescimento, Ele nos deu desenvolvimento, Ele nos deu talentos, Ele nos deu dons, mas Ele nos deu com um propósito, para que nós transformemos isso tudo em resultado. Veja o que está escrito lá no Salmo 112, verso 1. Vai lá comigo. Olha o que está escrito lá. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Não foi isso? Não é isso que está escrito? Mas para você chegar no Salmo 112, você fez o quê com sua Bíblia? O que foi que você fez? Você fez o quê? Não entendi. Você abriu e o que fez mais? Você estava no Salmo 90, foi para o Salmo 112, você fez o quê? Você virou a página. Não virou a página? É outra história agora, né? A minha fala com vocês aqui nessa noite é exata. Agora que eu vou começar a dizer o que é que Deus quer de vocês. Deus está dizendo para vocês virarem a página. Vira a página. E a minha pergunta agora nessa noite é, vocês chegaram até aqui por causa da visão de um homem. E agora, o que é que você está vendo? O que é que você vê? Você virou a página. E agora, o que é que você vê? Você sabe o que é que eu aprendo com isso? Foi dito aqui ontem que um novo ciclo se inicia na fonte da vida. E o que é que isso significa? Virou a página. E você que faz parte da fonte da vida hoje, com essa virada de página, o que é que você vê? Eu vou lhe ajudar. Elias subiu ao monte para orar, para vir chuva. Ele mandou o seu moço ir olhando para ver se havia nuvens. O seu moço subiu uma vez, subiu duas, subiu três, subiu 4, e só depois de 7 vezes que ele disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá no horizonte. Isso era o que o moço de Elias viu. E o que é que você vê hoje dentro da fonte da vida? Eu quero dizer para você, querido, que se você não estiver vendo nada, você precisa se conectar com Deus. Você precisa fazer uma conexão especial com o Senhor, porque um novo ciclo se inicia.
Quando ele disse essa frase para Elias, o que foi que Elias disse para ele? Corre, corre, porque vem uma grande chuva. Você sabe o que é que Deus está querendo fazer aqui com a gente? Deus tem coisas novas para nós. Desde a hora que eu comecei a assistir o culto de domingo pela manhã, eu vejo essa moça dizer que Deus tem coisas novas. Eu vejo os pregadores dizer que Deus tem coisas novas. Eu vi a banda Gênesis inicial, prelúdio, dizendo que Deus quer fazer o novo. A pergunta é, você está pronto para o novo de Deus? Você está disposto a ser o instrumento de Deus para que esse novo se transforme em realidade? Abra suas Bíblias em Isaías 43, verso 19. Olha o que o Senhor fala através do profeta. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Para você entender que novo é esse que Deus está fazendo, você tem que entender a fala de Oséias lá no capítulo 6, no verso 3, quando ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A teoria psicossocial do desenvolvimento humano de Erik Erikson diz que ainda nos 20 anos acontece duas coisas com a gente quando a gente chega nessa fase: intimidade e isolamento. Eu quero parafrasear a sua teoria da seguinte forma: é agora, mais do que nunca, que nós podemos ter uma intimidade com Deus. Deus pede agora uma intimidade através de um relacionamento profundo com o novo ciclo da fonte da vida. Você precisa enxergar o que é que Deus quer fazer daqui para frente. Porque o para trás é passado, é a história de um homem. Mas daqui para frente será a história de uma coletividade que foi formada pela visão de um homem. O que é que você está vendo? Você só vai conseguir ver se você estabelecer um relacionamento de intimidade com o Senhor. Se você continuar tendo este relacionamento com o Senhor. E aí, a partir do momento que nós tivermos essa intimidade, nós vamos aprender uma coisa interessante. Nós vamos aprender a ser interdependentes. É a interdependência que faz que dependamos uns dos outros, mas acima de tudo, a soberania de Deus em nossas vidas, porque Ele está no controle de todas as coisas. Max Lucado, em um dos seus livros, quando ele fala de Noé na arca, ele faz um relato interessante, eu achei aquilo de uma maestria fantástica. Ele disse que Noé solta a pomba. A pomba volta a primeira vez. Mas quando Noé solta a pomba a segunda vez, que ela volta com um ramo de oliveira, aquela interpretação me fascinou. E eu quero deixar isso com vocês nessa noite. Você sabe o que é que significava aquele ramo de oliveira que a pomba trazia no bico e depositava na mão de Noé? Significava que Deus continuava sendo o Senhor da história da vida de Noé. E significa que Deus continua sendo o Senhor da história da fonte da vida. Significa que Deus em momento algum desistiu de nós, não desistirá, não deixará de nos amar. Significa que Deus está fazendo tudo novo. Aquele raminho significava que Deus está fazendo tudo novo na face da terra. Agora eu quero que você, como Igreja Batista, a fonte da vida, se coloque diante de Deus
e diga para o Senhor: eu quero ser instrumento nas tuas mãos, para que o novo se torne realidade. Ou você está satisfeito com isso que está aqui? Se você tiver, você é medíocre, você é cego. Você tem que enxergar o que Deus quer fazer aqui, nesse novo círculo. Então diga para o Senhor: eu estou pronto para ser usado, instrumento nas tuas mãos, para o novo. Porque Deus está fazendo tudo novo. Pastor Pereira. Podemos dar um brado de glória a Deus? Vamos nos colocar de pé. Eu quero dizer que Deus está fazendo tudo novo. Eu quero compartilhar com os irmãos que até ontem, e quando nós estávamos para fazer a ordem do culto, houve dificuldade, porque eu pensava uma coisa e no final eu descansei e pedi a Deus que pudesse usar cada um dos oradores e pudesse falar o coração da igreja. E de uma forma sobrenatural, Deus está falando e desafiando a igreja a viver o novo de Deus, virar a página. E ontem, quando o pastor Silvio me convida a estar aqui, eu não sei se vocês aguçaram para o que Deus está fazendo. Nós temos 2 meses estudando a vida de Paulo. E a mensagem ontem foi a vida de Paulo. Hoje, o pastor, ele traz uma mensagem que o Espírito Santo incomodou para trazer a cada um membro desta igreja, desafiar cada um membro desta igreja a ver o tanto como Deus tem nos amado. E desde ontem ele está na minha casa dizendo: eu sinto algo dentro daquela igreja, o mover de Deus está ali e algo novo está acontecendo naquele lugar. Se você vê algo novo, dê um brado, e se você não vê, continue dando um brado, porque Deus quer usar você. Eu me ajoelhei aqui, eu chorei e me emocionei ontem no começo do culto. Na hora que eu me coloquei de joelho, eu me lembrei daquele texto e que eu queria sentir Deus falando comigo de forma sobrenatural, sem nenhuma interferência e sem nenhuma emoção partindo de mim mesmo, mas eu queria sentir Deus. E a única coisa que Deus falou comigo, que eu preciso virar a página e começar a fazer tudo novo. A responsabilidade, a Alessandra, Flávia, a diretoria nova, a responsabilidade de vocês e a minha responsabilidade ainda é maior, porque os desafios que nós temos a enfrentar na nossa frente ainda é maior pela posição social.
que está sobre os nossos ombros, o todo olhar da Boa Vista e de Salvador e da Bahia está voltado para esta casa e você faz parte dela. E hoje Deus usa esse homem de Deus para ministrar ao meu e ao seu coração. Eu quero dizer que nessa madrugada eu não dormi. Eu acordei e fiquei de joelho, conversando com Deus, agradecendo pelos 20 anos que se passaram e pedindo a Deus uma nova visão para os dias que eu pretendo viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o desejo do meu coração é que vocês possam estar ávidos para entender o propósito de Deus na vida de cada um de vocês. Porque grande é o operar de Deus aqui neste lugar. Por isso se predisponha a se colocar na brecha diante de Deus. Porque Deus quer fazer algo novo através da sua vida, da sua instrumentalidade. Poderia eu fazer um desafio e chamá-los aqui à frente, ou convidar a diretoria que vai tomar posse amanhã aqui à frente. Mas eu quero crer que o mesmo Deus que usou Adaías nesta noite e tem usado os outros pastores aqui nesses dias, falará e continuará falando ao seu coração. E o Senhor vai fazer com que você nesta noite, antes de declinar a cabeça no seu travesseiro, você se permita a refletir em tudo quanto Deus já falou aqui neste lugar. Antes de orar, eu quero dizer, pastor Adaías, meu amigo, meu irmão, pastor amado, Deus continue te usando poderosamente, te dando essa capacidade, essa sabedoria, para que você tenha diante de Deus a inteligência ainda maior e a capacidade ainda maior de ser um profeta para ministrar o coração de todos nós. E a todos que aqui estão, eu quero dizer para você nesta noite, tome posse, porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. Vire a página e sinta a presença de Deus na sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Mas eu gostaria de convidar o amigo que conosco está, pastor Oliveira. Vem cá, pastor. Você vai orar ao Senhor. Você vai abençoar esse povo de Deus aqui nesta noite. E após a oração, você vai nos despedir com a bênção apostólica. Mas antes de tudo isso, eu quero dizer essa banda maravilhosa. Deus continue abençoando a vida de cada um membro e a família de vocês, em nome de Jesus. E nós estamos juntos para a glória de Deus. Graça e paz, irmãos. Você pode estender as suas mãos. Você quer abençoar nesta noite ou quer ser abençoado? Se você quer abençoar, estenda as suas mãos. Louvamos a Deus pelo que Ele é e adoramos a Ele pelo que Ele faz. Pai de amor, Pai de graça, Pai de misericórdia, estamos diante da Tua presença.
Estamos diante da tua palavra. Estamos diante das tuas promessas. E estamos desfrutando de vitórias e vitórias alcançadas da tua parte. Porque tu é Deus e a igreja é tua. Os ministros são teus. A visão é tua porque tu quem deste aos teus filhos. A graça que emana é do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Os levitas são teus também. Aqui tudo é teu, meu Senhor. A glória também é tua. Aleluia! O poder pertence ao Senhor. Mas a alegria é da igreja de Deus, que nessa noite celebra mais uma vez ao Senhor pelas vitórias alcançadas na vida do teu filho e na vida desta igreja. Portanto, agora eu impetro uma bênção da parte de Deus na vida desta igreja e todo o corpo docente e discente, para que a glória do Senhor continue neste lugar e a presença do Senhor seja notável. Oh, aleluia! E o trabalhar do Espírito Santo seja constante e vidas sejam transformadas para a glória e louvor do nome do Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por ter me feito ou me trazido para estar aqui também nesses dias. Eu volto com o meu coração alegre. Eu volto com a minha alma leve. Eu volto com a minha dinâmica aguçada. Eu volto, Pai, com a consciência maior e melhor daquilo que Tu tens e que Tu queres para a minha vida. Eu Te louvo por essa oportunidade de estar ligado a estes homens de Deus e a esta igreja abençoada. Portanto, Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Senhor e as manifestações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face da terra. E toda a igreja diz amém. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo poder da palavra do Senhor Jesus. A vitória é nossa. Após a oração silenciosa, estamos sendo despedidos. Eu quero mais uma vez agradecer a todos e convidá-los para que amanhã nós possamos fechar esses dias de festividade com chave de ouro. Amanhã o pastor Márcio estará conosco e amanhã também terá posse da nova diretoria para o biênio de 2021-2023. Então, em nome de Jesus, se façam presentes.